Meninos, esse é um pequeno manual de como que a gente vai fazer o nosso trabalho na escola ou o nosso relatório. E aí vamos começar aqui pela capa. A capa, nesse arquivo aqui, a gente tem a descrição de o que que nós precisamos de ter nessa capa, de que proporção, qual o tamanho de letras. Então a gente começa aqui em cima, no exemplo aqui, né, com o nome da escola, mais ou menos 12 espaços. Vai colocar o nome do aluno, mais 12 espaços. Vamos colocar o título da tarefa e o subtítulo se tiver, mais 12 espaços, vai colocar a cidade, Cariacica, Espírito Santo, e a data do ano, né, no caso. Todas essas informações vão ser em maiúscula, que a gente chama de caixa alta, tipo de letra Arial, tamanho 14 e negrito, e espaçamento simples entre as linhas. E aí, como que isso então vai funcionar? Bem, isso aqui é o trabalho e aí nós fizemos ele na forma de como se fosse manual, mas ao mesmo tempo como se fosse um trabalho realmente, tá? Essa aqui é a capa. Se não tiver aqui em cima no Word as ferramentas amostra, né? Então você clica no que você quiser que ela aparece. E se quiser que a barrinha não saia daqui, você clica nessa taxinha, nesse clipezinho, seja o que for, esse bichinho do lado de cá. Aí a barrinha ela para em cima. E se essa régua aqui não estiver aparecendo, tanto aqui em cima quanto na lateral, você vem aqui em exibição e aí vai ter a opção de régua. Ó, tira e não tira mais. Primeira coisa, vamos começar com a margem. A margem ela fica aqui no layout da página. Você clica em margem. Se você já começou a fazer o seu texto, você aperta no teclado Ctrl T de tatu, porque aí vai selecionar todo o seu texto. Clique em margem. Margem personalizadas, e aí na janela que abrir você coloca superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2 e clica no OK. Fazendo isso, vai ficar em cima e do lado esquerdo aqui com 3 centímetros de distância, e do lado direito e na parte inferior, que é aqui embaixo, vai ficar também com 2 centímetros. Então 3 para lá para cá, 2 para o lado de cá. E aí vamos lá. Teodomiro Ribeiro, se a gente voltar aqui na opção inicial, vai ter, ó, isso aqui tá com tamanho 14 e todo o texto com formato de letra Arial. E aqui, ó, tá marcado Nzinho de negrito. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pulei 12 linhas, coloquei em ordem alfabética o nome dos componentes do grupo. Por exemplo, Eirane e Renan. Ordem alfabética, tamanho de letra 14, que é Arial, negrito, mais 12 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Título, subtítulos, modelo de trabalhos entregue, regras a serem seguidas. Coloquei aqui, mais 12 espaços. E aí coloca a série, mês e ano. Vocês diminuem um pouquinho o tamanho da letra para ficar assim, a gente vai visualizar melhor um pouquinho o tamanho da letra, não, o tamanho da página inteira, né? Mas e se meu grupo ele tiver mais do que 2 pessoas? Então você coloca aqui na linha de cima o próximo nome, depois na linha de baixo, você vai dividindo aqui para que fique tudo com o mesmo espaçamento aqui, tá? E quando a gente fala que é espaçamento simples, é a distância entre as palavras. Por exemplo, ó, quando eu venho aqui nessa opção, vai ter espaçamentos de linhas e parágrafos. O espaçamento simples é esse aqui, é 1. Se eu colocar, ó, 2,5, tá vendo que vai ficando cada vez mais afastado um do outro? Isso que é o espaçamento. No caso, o espaçamento simples é esse que vale 1. Geralmente, o Word ele vem habilitado em 1,5, que é esse daqui. Ou ainda, às vezes, ele vem habilitado com isso aqui, ó, com essas opções aqui marcadas. Se tiver, só você clicar em seleciona no texto, né, e clique em remover. Então isso que é o espaçamento simples. E aí vamos avançando do nosso trabalho. A primeira página, ela conta como página de capa, mas ela não tem numeração. E aí, próxima página, vai ser um resumo. O resumo ele deve ter, no mínimo, 150 palavras e no máximo 500 palavras. Como que eu faço para saber se já deu essa quantidade? Eu conto uma por uma? Posso fazer isso ou eu posso pelo caminho mais fácil.
Eu seleciono o texto que eu quero e vou clicar aqui, ó. Ou clicar ou só visualizar. Tá vendo que aonde eu citei, aonde eu já marquei lá em cima o texto, apareceu. Eu tenho 157 palavras. Aqui é o total que eu tenho no texto inteiro, em todo o trabalho. Mas aqui é no parte que eu fiz a seleção. As palavras-chave são o quê? São 5 palavras que vão pegar a ideia principal. Quais são as 5 palavras principais de todo o seu trabalho? Então você vai colocar elas aqui, separadas por pontos. Depois do resumo das palavras-chave, vai ter o sumário, que alguns chamam de resumo. Mas basicamente é onde se encontra cada coisa no seu texto lá, a página que se encontra. 2 pontos para você observar. Primeiro, o primeiro título ali inicial, ele vai estar em caixa alta, tudo maiúsculo, sem negrito. O segundo vai estar em caixa alta também, porém em negrito. E depois, se um desses subtítulos, o primeiro ali, tiver outros subtítulos, como por exemplo aqui, ó, as normas da MNT, que a gente vai seguir na nossa escola, ela vai se dividir em regra, estrutura estética, capa. Então, isso aqui, ó, tudo, ele está dentro dessa seção. Então, agora ele vai ficar só com a primeira inicial em maiúsculo e sem negrito. E também observe a numeração. Tem a primeira aqui, 1. Depois, isso aqui do 1 vai ter duas partes. Essas duas. Então, ficou 1.1, 1.2. Já essa parte aqui, as normas da ABNT, ela vai ter divisões menores dentro dela. Então, essa aqui é a 1.2. Vai virar 1.2.1, 1.2.1.1, ó. Tá vendo que agora surgiu mais números 1 aqui? Isso quer dizer que essa parte aqui, ela está dentro de regras. Quando chegar aqui em referências, a parte de referência, ela também vai ter uma divisão dentro dela. Então, vou pegar essa mesma numeração, 1.2.1.7, e vou colocar mais um númerozinho 1 aqui e 2, que são as duas divisões que tivemos dentro de referências, tá? Então, observem a questão da numeração aqui. Vamos para a estrutura do texto. Próxima página. É o que a gente chama de sumário. Aqui tem uma eterna luta aqui. Tem gente que chama de sumário, tem gente que chama de índice, mas basicamente é aonde que estão as coisas dentro do seu texto, né? E aí, notem que tem uma forma de organização aqui. Estão vendo, ó? Eu tenho o título principal. O título principal, o primeiro subtítulo e depois os demais subtítulos. É o subtítulo. E cada um deles, ó, vai ter uma numeração. O título principal é 1, depois o primeiro subtítulo é 1.1. E observe aqui, o primeiro, ó, ele está em maiúsculo, mas não é negrito. O segundo, maiúsculo e negrito. E os demais, depois, eles vão estar na forma de escrita simples, né? Porém, sem negrito, sem letra, só a primeira inicial maiúscula, e tem a numeração, ó, 1, 1.1, 1.1.1, e aí quanto mais subtítulos vão aparecendo, maior vai ser essa divisão aqui da numeração, que no caso aqui teve um pequeno errinho, mas que eu já vou tratar de tirá-lo. De uma duplicação ali. Beleza. Prontinho. A referência é uma parte do texto muito importante, porque é através dela que você pode fazer cópia de algum lugar sem ser plágio, sem você tentar se apropriar de algo que não é seu, o que ocasiona o zero do seu trabalho, apesar de ele ter um texto muito bom. Nós vamos ter dois tipos de citações, né? E aí você vai ter depois que falar de onde que é aquele texto na sua referência no final do trabalho e uma breve referência dentro do próprio texto. Quando você tem você vai copiar de um livro, de um site, ao pé da letra como tal, uma ideia, e essa cópia, ela não passa de 3 linhas, como é nesse trechinho aqui, você vai indicar através da aspas, abrindo e fechando
no trechinho que você copiou, isso não passando de 3 linhas, tá? Indicando depois, entre parênteses, dessa forma aqui, o sobrenome da pessoa que era proprietária daquela fala, né? Tipo aqui, ó, numa pesquisa sobre Paulo Freire, Márcio Ferrari diz que, ó, estou indicando que não fui eu, foi uma pessoa que falou. Coloquei uma aspas e depois o texto dele, fechando com outra aspas, e depois ainda coloquei entre parênteses aqui o sobrenome dessa pessoa que falou isso, que era o Márcio Ferrari, coloquei aqui de baixo. Agora, se eu preciso copiar um texto e esse texto ele passa de 3 linhas, que é esse caso aqui, como que eu faço então? Aí é importante de ter aquela régua ali em cima, que eu tinha falado no início. Bem, primeiro, o meu texto, se eu abrir aqui isso aqui, ó, eu vou ver que todo o meu texto está em tamanho 12. Se eu for fazer nesse caso, deixa eu selecionar aqui. Em vez de ser tamanho 12, eu coloquei tamanho 10, para ficar de fato bem nítido que tem aqui uma diferença. E um recuo do lado de cá de 4 centímetros. Eu consigo ver isso, ó, aqui por essa régua. E para ajustar isso, eu clico aqui em cima. Eu vou arrastando, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Pronto, eu tenho um recuo de 4. E também aqui eu tenho espaçamento simples, que é a distância do texto. Todo o meu texto anterior, se vocês observarem, ó, vou marcar aqui em cima, ele está em espaçamento duplo, que é de 1,5. Então, onde que eu não vou ter espaçamento duplo? Nessas citações e lá em cima na capa. Então, dessa forma que eu faço para poder representar que isso aqui, no caso, é uma citação. Não esquecendo de colocar de onde que veio o texto, tá? De onde que veio essa citação. A referência é onde eu coloco todas as informações de forma mais completa de onde eu tirei algum texto, alguma imagem, alguma citação, como eu falei agora anteriormente. Quando eu tenho alguma coisa que foi copiada de um site, lembrando que eu não vou copiar todo o meu trabalho do site, eu vou copiar trechos, sempre comentando com a sua opinião pessoal aquilo que você colocou ali. No caso do site, nós temos que colocar essas informações todas aqui sobre o site de onde nós tiramos a informação. O que nós não tivermos lá na página, nós pulamos, deixamos em branco aquela parte. Então, nome e sobrenome do autor, sempre o último sobrenome maiúsculo, coloca primeiro, fica fora de ordem esse mesmo. Título da matéria em negrito, nome do site e ano de publicação daquilo lá, daquele texto. O URL é o link da página. E essa aqui é uma informação muito importante, que foi o dia que você acessou aquela página. E isso é muito importante, por quê? Porque as páginas podem ser atualizadas, as páginas podem sair do ar. E então isso aqui vai ser o que mostra quando que você entrou naquela página. Exemplo, Márcio Ferrari, ó, esse aqui é o sobrenome dele, Ferrari. Título da página, depois, perdão, aqui é o nome do texto, né, da página, falei errado, desculpa. Aqui eu tenho o título da página, ano que aquela matéria foi publicada. Esse aqui, depois do disponível em, ó, é o link da página e o dia que eu acessei aquela página. Agora, se eu tenho um livro que é impresso, e aí no caso uma revista impressa, um livro impresso, essa vai ser a sequência que a gente vai utilizar. Sobrenome do autor, o último sobrenome maiúsculo, aqui no caso eram 2 autores, título do livro em negrito, edição do livro, volume do livro. Esse aqui no caso São Paulo é o que? É a cidade da editora, não é a sua cidade. Depois 2 pontos, editora, e esse ano é o ano de publicação do livro. E todas essas informações elas vão constar ou na capa ou na contracapa, ou até mesmo no verso da capa lá no seu livro então. Então é só você pegar o livro e ler essas informações. Acabando ali, nós temos a conclusão que nós ficamos com preguiça de escrever. Basicamente, a ideia é: qual é o importante do trabalho para você?
O que esse trabalho lhe acrescentou? Qual é a importância de se falar sobre esse assunto? Então essas são as conclusões, isso que você vai colocar aqui no final do seu texto. E a última página vão ser as referências. Nas referências vocês podem usar espaçamento simples, então lembra que todo o seu texto ele vai estar assim, ó. Se vocês observar ali, ó, ele está ficando mais longe uma linha da outra. Todo o seu trabalho vai estar com espaçamento de 1,5, só que aqui você coloca de 1. E aqui tem aquelas normas que eu falei agora há pouco que está na seção anterior, tá? Em ordem alfabética, separados, e assim a gente termina então o nosso texto aqui. No caso dos relatórios, a capa é a mesma da outra, então não vou voltar aqui novamente. E agora, no caso dos relatórios que são escritos, né, à mão, essa vai ser a nossa folha de referência. Notem que, como a redação do Enem costuma ter 30 linhas, né? Então nós já fizemos isso aqui separado por linhas, né? Inclusive ficou deixamos até uma linha aqui marcadinha um pouquinho mais escura, ó, de 5 e 5, para ficar mais fácil de vocês fazerem essas contagens. Então, de cada 5 linhas, nós temos um tracinho mais escuro aqui, tá? Mínimo de 15 linhas, máximo de 30. Cuidado para nunca, jamais ultrapassar a margem, tá? Aqui, do lado de cá, também no final. Se eu tenho 30 linhas, meu texto tem que ficar dentro de 30 linhas, não pode passar dessa quantidade. Organize suas ideias para que elas caibam todas aqui dentro. E, no caso, se você for fazer um trabalho digitado, um relatório digitado, e aí você usa então aquelas normas que nós falamos anteriormente lá, com o espaçamento de 1,5, fonte Arial 12, tá? E combine previamente com o seu professor quantas linhas que ele vai querer, porque é lógico que a quantidade de linhas que você gasta para fazer um texto à mão costuma ser muito maior do que um texto digitado. Então, no caso, você conversa com o seu professor digitado quanto que seria essa quantidade de linhas mínimas e máximas, que ela não vai corresponder à quantidade de linhas máximas e mínimas lá do texto à mão. Mas então, relatório. Estamos aqui, temos a página e a página seguinte, ou a folha de relatório.